Até família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, deixando os likes de vocês. Muito obrigado aos novos e novas inscritos e inscritos. Sejam todos e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história e antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Família, hoje a gente está aqui para trocar uma ideia sobre um filme que eu vi pela segunda vez, que é o Judas e o Messias Negro. Eu já tive a oportunidade de falar aqui sobre o grande Fred Hampton. Esse filme fala sobre sua trajetória de vida, sua trajetória política, seu envolvimento com os Panteras Negras, sua articulação, sua prisão, sua saída da prisão, sua perseguição pelo FBI, até o seu assassinato covardemente feito pelo FBI em 1969, quando a sua companheira estava grávida do seu primeiro filho, seu primeiro e único filho, obviamente, e eles estavam dormindo, né, fruto de uma traição de um preto colonizado que foi utilizado pelo FBI para entregar, para dopar o Fred Hampton. O Fred Hampton, e tem uma cena nesse filme que é muito tocante, que é muito forte e que me chamou muita atenção, é por isso que eu estou aqui para fazer esse vídeo. Quando o Fred Hampton, no filme, né, ele está visitando uma mãe preta que teve o seu filho também sendo vítima da polícia, no caso da polícia de Chicago, não necessariamente do FBI. Essa mulher, ao conversar com o Fred Hampton, ele oferece café, conversa com ele, fala da sua vida, como é que está a gestação da esposa dele e tudo, e ela ainda consegue rir. Eu achei essa cena tão forte, tão impactante, tão impressionante, porque me deixou pensando, né, sobre a força da mulher preta, que mesmo tendo um pedaço seu retirado pela violência racista feita pela polícia, que é o instrumento criado pelo Estado para ceifar a vida de corpos pretos, essa mulher ainda consegue rir, consegue brincar, consegue deixar o ambiente leve quando o ambiente deveria estar pesado, porque o Fred Hampton, repito, estava sendo perseguido pelo FBI, e essa mulher era mãe de um ex-pantera que foi assassinado pela polícia. Então, isso me fez refletir muito, porque eu me pergunto como é a vida dessas mães que tiveram filhas e filhos retirados do seio familiar, retirados da vida da comunidade, mas principalmente retirados do seio familiar, que deixa uma lacuna impossível de ser preenchida, né? Como é que essas mulheres negras que nós temos nas nossas famílias, como elas conseguem ainda ter força para tocar a vida, para sorrir, embora infelizmente nem todas, porque eu conheci uma mãe, né, de um jovem preto que era meu amigo, que teve sua vida ceifada também, por exemplo, e ela entrou em depressão e depois veio a falecer, né, uma moradora lá da comunidade onde eu morava. Então, assim, mas muitas outras mães tiveram forças, né, tiveram forças, não se sabe de onde exatamente, mas provavelmente, né, muito certamente, vem da nossa ancestralidade para tocar suas vidas, ainda que essas vidas tenham sido violentamente impactadas pela violência policial. Isso aí, família, nos mostra, nos fala algo muito forte, muito simbólico, porque as mulheres pretas, elas têm uma força interior que nós pretos, nós homens pretos, não vou falar nem dos outros homens não pretos, nós homens pretos, muitas vezes a gente não consegue entender, compreender a força dessas mulheres pretas, como elas conseguem sobreviver, se fortalecer e ainda manter a família coesa mesmo diante de uma tragédia como essa. Como aconteceu com a Catherine Romeu, por exemplo, cujos policiais que a mataram acabaram de ser absolvidos, né? Como aconteceu com os 5 jovens mortos por policiais ali no Parque de Madureira, como aconteceu com o irmãozinho João, ali de São Gonçalo, que foi assassinado por um policial federal, como aconteceu com a irmãzinha Duda, Maria Eduarda, que foi morta por policial lá no Complexo do Alemão, e tantas outras crianças jovens que tiveram suas vidas ceifadas pela violência policial, deixando uma lacuna, como eu repito, impossível de ser preenchida no seio dessas famílias pretas, mas as suas mães ainda conseguiram reunir forças, espiritualmente falando, e que logicamente se manifesta na materialidade, para tocar suas vidas, continuar mantendo a família coesa, continuar dando conta de afazeres domésticos e se envolvendo em atividades políticas, inclusive também, como a companheira do Fred Hampton continuou militando nos Panteras Negras, mesmo depois do seu assassinato, do seu martírio. Isso, família, nos diz muito sobre a força espiritual das mulheres pretas. A Tia Má, que é uma youtuber, não, ela é uma blogueira, né? Ela é do candomblé, ela é do axé também. Ela fala
que ela já deu diversos exemplos, diversas falas, né, de como é a vida dela sendo uma mulher preta e tendo um filho preto, como que ela se sente, como é que ela vive, como ela lida com isso. Então, e as falas delas estão muito aí, por aí no Instagram dela, vocês podem ver lá, né? As entrevistas delas, as interdições delas, enfim. E aquilo ali também diz muito, né? É mais uma fala de uma mulher preta, particularmente do axé, e a quem eu respeito muito, né? Admiro muito a Tiamá, embora eu não a acompanhe assim de perto, mas eu tenho uma simpatia por ela, pelo sotaque forte dela, baiana, por ela ser muito carismática, e ainda assim, quando ela fala sério, logicamente, ela traz a força da ancestralidade com ela. Então, família, assim, esse filme é um filme muito impactante. Vocês precisam assistir, Judas e o Messias Negro. Acho que tem na Netflix, se eu não me engano. Né? Da outra vez que eu assisti foi na Netflix, né? Da vez anterior. Acho que foi na Netflix, se eu não me engano. Mas a questão fundamental aqui é como as mulheres pretas elas continuam a manter coesas as suas famílias. E aí, Jorge, aí as pessoas falam, pô, Jorge, mas estamos às vésperas do Dia dos Pais, você não vai falar sobre isso? Sim, eu poderia até falar sobre o Dia dos Pais. O Dia dos Pais, assim como o Dia das Mães, é uma data capitalista. Mas não existiriam pais se não fossem as mulheres pretas a criar, cuidar dos seus filhos, a educar os seus filhos, para cuidar bem das suas respectivas companheiras e, logicamente, ainda mais sendo pretas, né, de modo a fortalecer a comunidade preta, porque nós estamos diante de uma guerra racial implacável, família. Uma guerra racial implacável que vitimiza principalmente a juventude preta. Uma guerra racial implacável onde, segundo a doutora Sueli Carneiro, a cada 23 minutos um jovem negro morre no Brasil. E quando se faz isso, não tenham dúvidas, é estratégico, é proposital, tem um objetivo isso. É para acabar com a comunidade preta aqui nesse território, particularmente, que dirá em outros territórios aí onde a polícia atua exatamente com o mesmo modus operandi. Porque o racismo, em última instância, ele pressupõe o desaparecimento das populações pretas da face da terra. E nada mais óbvio, nada mais estratégico, nada mais lógico na cabeça desses racistas que controlam esses estados opressores, racistas, estados policiais, estados ditatoriais, né, que existe por aí, inclusive aqui no Brasil, porque o Brasil não é uma democracia, porque enquanto existir racismo não haverá democracia nesse território, né, eles, logicamente, direcionam suas forças letais, as mais letais possíveis, para a juventude preta, porque se você mata a juventude preta, aqueles que têm um pouco mais de idade, 50, 60, 70 anos, eles não terão condições físicas normalmente para continuar reproduzindo. Então, quando você mata a juventude preta, você está condenando um povo. Quando você mata a juventude de um povo, você está condenando ele ao desaparecimento. É lógico que sim. Não é por acaso. Não é por acaso que a mídia burguesa criminalizou a juventude negra nos anos 80, nos anos 90. Eu sou testemunha disso porque eu estava dentro dos bailes funk nos anos 80, entre meados dos anos 80 e início dos anos 90, e eu cansei de ver a mídia burguesa criminalizar os funkeiros. É óbvio que havia briga de galera, eu falei disso na minha dissertação de mestrado, mas não é isso a maior ameaça à segurança pública no Brasil, coisíssima nenhuma. A maior ameaça à segurança pública no Brasil chama-se a falta de investimento em educação. A maior ameaça à segurança pública no Brasil chama-se a falta de emprego, chama-se miséria, chama-se a pobreza. Estas, no plural, melhor dizendo, são as maiores ameaças à segurança pública em qualquer lugar. Como diria o grande KLJ, de Dia dos Racionais MCs, onde há miséria, há violência, né, meu? Isto é inevitável. Foi o que ele disse, né? Ele disse com todas as letras, ele está corretíssimo. Porque quando você tem miséria, quando você tem pobreza, bolsões de pobreza, a violência se instala ali. Até porque a miséria em si já é uma violência. A pobreza é uma violência. A fome é uma violência. A falta de casa, de moradia, de habitação, de saúde, de saneamento básico, de educação, de transporte público, são violências. Foi isso que eu falei, inclusive, num debate que eu tive com uma mulher branca, né, há uns anos atrás, mais ou menos, quando ela falou que eu só falava de violência nos meus trabalhos, né, acadêmicos e não sei o quê. Eu expliquei para ela que isso é violência, né? E esta violência, logicamente, ela tem CPF e ela tem um fenótipo direcionado. Ela tem um objetivo, um alvo específico, que são as comunidades pretas e, ainda mais especificamente,
a juventude preta, ainda mais uma juventude que hoje em dia está buscando se antenar cada vez mais. Hotep, África no Centro.